Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre filhos. Aquelas que já são mamães, assim como eu, aquelas que pretendem ser mães, fiquem de olho nas dicas que eu vou dar hoje, porque elas são muito importantes. Por quê? Porque eu vou falar sobre birras. A famosa birra que toda criança em algum determinado tempo vai fazer, não tem jeito, seja da criancinha mais calma, a criança mais agitada, em algum momento ela vai fazer birra e a gente como mãe, a gente precisa aprender a driblar e a lidar com esses momentos. Como vocês sabem, eu amo fazer listinha, né gente? Então eu fiz uma listinha de 5 itens, 5 coisas, 5 diquinhas pra passar pra vocês que são mães e que pretendem ter filhos e que vão chegar nesse momento da birra do seu filho e é um pouco complicado de lidar. A minha primeira dica é você não se desesperar, não perca o controle jamais. Eu sei que às vezes é muito difícil você não perder o controle, você não ficar nervosa, ansiosa, porque é uma situação de estresse. O seu filho está num momento de estresse, está num momento ali de pedir, de fazer birra, mas a birra ela tem um porquê por trás. Para você conseguir descobrir esse porquê, para você conseguir lidar bem, ajudar o seu filho nesse momento, você precisa ficar calma, você precisa estar plena, estar calma, respira, se estiver um pouco nervosa, toma uma água, toma um ar, pra você poder lidar, porque você precisa ser forte. Muitas vezes a birra do seu filho é por querer alguma coisa. Tá no mercado, foi numa loja, quer comprar alguma coisa, você diz que não é o momento para aquilo e o seu filho faz birra. E os filhos, eles são muito espertos, então muitas vezes a birra deles, a intenção com a birra deles é o seguinte: se eu chorar, se eu fizer birra, se eu fizer manha, se eu incomodar muito a mamãe e o papai, eu vou conseguir tal coisa. Eles vão levando a gente para um limite onde pra gente se livrar daquele momento de estresse, de dificuldade, a gente acaba concedendo, dando pro nosso filho aquilo que ele quer, por mais que não seja o momento certo para aquilo. Essa é a intenção deles em boa parte das vezes. E até com os pequenininhos funciona assim. Então você tem que ser mais esperta do que seus filhos para perceber essas intenções. E essa já é a minha segunda dica, na verdade. É você descobrir o porquê da birra, a raiz, o que causou tudo aquilo. Eu comparo uma birra de um filho que nem uma equação matemática, né? Te dá lá um problema e você tem que ir resolvendo até chegar no porquê daquilo. E isso não se faz com grito, isso não se faz com estresse. Você precisa estar calma, em primeiro lugar, e você precisa conversar com o seu filho. Faça perguntas abertas. O que aconteceu? Por que você está chorando? Você investigar a causa de tudo isso. Claro que tem casos e casos. Há casos onde você vai chegar, o seu filho vai estar fazendo birra, você vai conseguir acalmá-lo, conversar com ele, descobrir o que está acontecendo, talvez só uma conversa já resolva. Mas vai ter vezes que você vai chegar, que seu filho vai fazer birra e você não vai conseguir acalmá-lo só com sua conversa ou seja o método que você usa. Então você vai precisar castigá-lo. E essa parte você precisa entender a terceira dica. Que é o quê? É você que é a mãe, você tem que se posicionar, você tem que ter o posicionamento de uma mãe. Eu sei que nos dias de hoje a gente entende que a gente não é só a mãe, não é só o pai castigador, severo, que fala e o filho tem que obedecer na hora. A gente também é aquela mãe amiga que tá do lado, que conversa, que brinca junto, que sonha junto com os nossos filhos. E isso é maravilhoso. Mas a gente tem que aprender a separar os momentos. Tem momentos que você não vai ser a mãe amiga. Você vai ser a mãe, a mãe que tem o poder, a mãe que tem autoridade sobre a vida do filho para dizer o que ele deve fazer e ele tem que obedecer, porque você é a mãe. Mas isso só vai acontecer quando você realmente entender que você tem autoridade para isso e conseguir passar isso, essa firmeza para o seu filho. E às vezes sim, você vai usar uma voz mais forte, mais severa, não quer dizer gritar, mas uma voz de comando, que faça ele entender que você está dando uma ordem que ele precisa obedecer. O jeito que eu castigo as minhas filhas quando é necessário, eu uso aquele castigo da Super Nanny, sabe? Dos minutinhos, senta lá na cadeira, vai pensar tantos minutos. E os minutos é por idade. Por exemplo, a Emanuele tem 2 anos, ela vai ficar 2 minutos de castigo. A Safira tem 5 anos, vai ficar 5 minutos de castigo. Mas não é aquela coisa, você vai ficar de castigo. Sentou lá, saiu do castigo. Não. Você vai colocar a criança sentada na cadeira de castigo,
vai explicar para ela o porquê que ela tá lá. Você vai explicar, você vai ficar aqui de castigo, na cadeirinha, pensando sobre o que você fez, porque você fez coisa errada. Então você vai ficar aqui 2 minutos de castigo, não pode levantar do castigo, não pode conversar, não pode chamar a mamãe, não pode chorar. Tem que pensar sobre o que você fez. E você vai sair, vai deixar a criança sozinha, sem conversar, sem contato físico. E depois que passar o tempo, você volta para retirar a criança, lembra dos motivos de novo, ensina a criança a se desculpar, seja com quem for, ela precisa se desculpar, e explica para ela que o motivo do castigo, que você só castigou ela porque você ama muito ela, que você precisa ensinar e educar para que quando ela cresça, ela seja uma pessoa de bem. É sempre isso que eu falo para as minhas filhas. E, gente, parece mágica, funciona muito, muito, muito bem. Quando o castigo não resolve, às vezes você precisa pegar uma varinha, um chinelo e corrigir com uma chineladinha. Sim, e isso é bíblico, gente. Eu não lembro o versículo, mas eu vou deixar aqui abaixo nesse vídeo para vocês um versículo que diz que a vara tira a loucura da criança. São princípios lá que os nossos avós, que os nossos pais usavam e funcionam muito bem. Só que a gente tem que usar com sabedoria. Não adianta a criança fazer uma coisa e você sair batendo por qualquer coisa, sabe? Não é bater para machucar. É você fazer a criança sentir que está sendo corrigida, apenas isso. E ainda assim, depois disso, explicar para a criança que é por amor e que é pro bem dela. Eu acabei me perdendo um pouco aqui nos pontos, eu acabei já falando a dica 4 e a dica 5 em tudo isso que eu falei. A dica 4 é o passo da conversa, onde você vai ensinar o seu filho. Que cada caso é um caso, como eu falei pra vocês. Às vezes vai ter um momento que você vai conseguir acalmar o seu filho, conversar com ele sem precisar castigar, sem precisar de um chinelo. E vai ter os momentos que não. Então, dependendo do caso, Deus vai dar sabedoria pra você lidar. Mas é bom sempre ter aquele momento da conversa. E essa é a minha 4ª dica. Você conversar, instruir o seu filho sobre o que aconteceu. Vai ter um momento de você ouvi-lo, e isso é muito importante, você ouvir e prestar atenção no que ele está te falando. Por que daquela reação? Será que ele se sentiu mal com alguma situação e acabou reagindo dessa forma? Isso é tudo muito importante você investigar, entender de fato e prestar atenção em tudo isso. Depois que você ouviu, que você coletou essas informações, você vai ter munição para conversar e para passar o ensinamento sobre tudo isso que aconteceu. Então, o que acontece? Com as minhas filhas, eu sempre faço assim, principalmente com a Safira, que é mais velha, que ela já entende muito bem. A Emanuele já é mais limitada as coisas, sabe? Eu tenho que ter conversas mais rápidas, tipo, não pode, é errado, é feio, papai, a mamãe não gostam, a Mana não gosta, papai do céu fica chateado quando tu faz isso, é feio, porque é o que ela entende. Então, você tem que analisar também com seu filho, de acordo com a faixa etária dele, aquilo que ele entende, usar uma linguagem que ele entenda. E à medida que ele vai crescendo, você vai aprofundando as coisas, você vai acrescentando ensinamento maior, falando um pouco mais. E é muito importante quando você for conversar com o seu filho, por mais que ele fez uma coisa errada, você se demonstrar compreensiva. Não uma pessoa julgadora, mas uma pessoa que compreende os porquês, mas não concorda e explica por que não concorda e ensina como é o certo de se fazer. A 5ª e última dica era sobre o castigo, sobre aplicar a correção, que eu acabei já falando pra vocês. E eram isso as minhas dicas, meninas. Eu espero de coração que tenha ajudado vocês. Gostou do tema desse vídeo? Quer mais vídeos assim? Comenta aqui abaixo. Curte esse vídeo também porque me ajuda bastante no canal, para o canal crescer, para mais pessoas verem esses conteúdos. Não esqueça de se inscrever aqui abaixo no canal se você ainda não é inscrita. E também me segue lá no Instagram. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.